Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lady Murphy, porque o azar me persegue. Olha meu cabelo, tô de cabelo cortado hoje. No episódio de hoje temos muita coisa para comentar. Temos Papa, temos CBF, temos. Opa, caiu a caneta, merda. Temos Lula, China. Teve trens, linha de trens. Deixa eu fazer aqui, peraí. Pronto. Linhas de trens, linhas ferroviárias por aí, ah, livros que estou lendo, uma dengue filha de uma puta que eu peguei. Nossa, horrível. Assim, cara, foi horrível, horrível, horrível. Não tem outra palavra. Horrível, horrível. Essas 2 semanas que eu estava sem gravar, eu fiquei 3 semanas sem gravar, porque na verdade, fiquei 3 semanas doentes. A última, que o último episódio que eu gravei, eu falei, inclusive, que eu estava doente. Mas eu estava um pouco melhor. E aí as outras 2 semanas eu sentei na graxa. Não deu. E olha só, tem episódio que teve 30 visualizações. Caralho, que foda. 30 visualizações. Eu nunca mais, eu não vai ter, assim, ó, a média de visualizações é 2 a 5 visualizações, quando muito, quando muito. E aí teve 30, caralho. É que esse podcast, ele é completamente aleatório. Ele é um papo, é uma conversa que eu tenho ah, com vocês. E aí, falo, obviamente, falo de notícias, falo, por exemplo, hoje é o dia em que o Pepe Mujica morreu. Nós estamos gravando dia 13 de 5 de 2025, às 19h44. Aos 89 anos, morreu o Pepe Mujica. Fiquei triste, cara. Fiquei triste que ele morreu. Fiquei gostado dele. Foi tá luz, que tá merda. Fiquei feliz que, pô, daí fica muito escuro. Aí tem que escolher e tudo. Falta essas coisas que dão um reflexo do caralho também. Ainda bem que esse podcast ele é focado no áudio. Porque se fosse em vídeo, que o vídeo eu só faço meio que, tá, beleza. Foda-se. Vamos lá. Porque assim, quando eu gravava só em áudio, não tinha visualização nenhuma. Quando eu gravei em vídeo, alguma visualização tem. Então é diferente, tá ligado? E aí eu fico aqui falando meia hora sozinho, toda semana, mais ou menos. E aí, porra, obviamente eu tento administrar com outras coisas. Eu tenho faculdade, faço curso também, né, trabalho. Um monte de merda que eu faço. Uma cagada na minha vida foi ter inventado de fazer um curso. Cagada na minha vida. Agora eu tenho que terminar aquela bosta, não posso sair no meio. Eu paguei já. Agora eu vou ter que ir. Um cu. Eu vou ter que ir. Aí tu vai aquela coisa, falta umas semanas ali, daí fica mais fácil. E aí, teve assim, teve episódio que eu gravei e eu ainda não postei. Eu quero postar, mas ele só vai pro Spotify, talvez, muito provavelmente. Aquele episódio que eu falo sobre criatividade, sobre legado, falo sobre sonhos, falo sobre certas angústias que eu tenho em relação à vida, se tu vai, como tu vai alcançar os teus objetivos, ainda mais eu tenho ambições muito grandes como artista, enfim. E aí eu tô lendo a biografia do Lobão, que é muito legal, inclusive, que eu deixei aqui do lado, biografia do Lobão. Talvez eu faça algum dia um episódio voltado só para livros, eu gosto bastante de ler. E aí, daí eu fico reflexivo sobre isso, fica assim, por exemplo, eu tô escrevendo um livro lá, e aí, porra, toda aquela coisa assim da narrativa, quando tu vai construir uma narrativa, né? Acho que a parte mais difícil, talvez, seja em estruturar o passo a passo. Estruturar cada parte da história. Isso é difícil. Isso pra mim, pessoalmente, é uma moto passando, foda. Pra mim, pessoalmente, é algo difícil. E eu tô bem no início do livro, porque eu já tinha escrito um. Eu nunca falei, assim, sobre essa minha aspiração literária, eu acho. Nunca falei, pior que eu nunca falei isso. Até porque eu tenho vergonha de falar. Mas é uma coisa que eu faço. Eu escrevo com uma certa frequência. Eu publiquei um e-book lá, um livrinho, um livreto, que é textos, várias crônicas, assim, aí, tipo, tem coisas que eu falo, às vezes eu falo de política, às vezes eu falo de morte, às vezes eu falo de amor, às vezes eu falo de vida, às vezes eu conto umas histórias legais, é uma crônica, é um livro de crônica.
Várias crônicazinhas. Esse só que o nome é horrível também. É o pior nome possível, mas era um nome meio metafórico. Era o nome do meu, é o nome do meu blog. O cabelo tá. Eu cortei o cabelo demais. E aí. Enfim, toda aquela coisa. Vira um, uma experiência de escritor. Quando eu publiquei meu livro, eu falei aqui. Mas eu não costumo falar muito aqui. Porque não acho que seja um livro bom, sendo sincero. Eu acho bem ruim o livro. É bem mais ou menos. Meu objetivo é, até eu terminar a faculdade, terminar esse meu livro que é uma história. Daí é uma narrativa, uma coisa mais complexa, algo mais estruturado, assim, é a palavra, assim, algo mais. Só que eu mal é mal comecei, né? Até terminar a faculdade, pelo menos, tem uns 23 anos, eu quero terminar meu livro. Dostoiévski, o primeiro livro que ele publicou, ele tinha 24 anos, então, né, a gente pode tentar assim. E a parada de escrever, por exemplo, tem muitos textos às vezes meus textos falando de opiniões e coisas assim, eles não fazem muito sucesso porque não são muito divulgados também, eu não, pessoalmente, eu não divulgo muito, nem faço muita questão também, porque o meu sonho mesmo era ser conhecido pelo por isso aqui, não somente não somente por este podcast, porque eu faço isso aqui meio porque eu gosto, apesar de saber que isso aqui não vai dar em nada, mas eu queria fazer isso aqui, eu queria ser conhecido, pô, pelos desenhos que eu fiz, pelos podcasts, pelas outras paradas que eu faço. E aí tem esse outro lado que tem, que é da escrita. Mas a vida ela tem seus próprios rumos, né? E é interessante isso, porque eu, modéstia à parte, sou um cara carismático, né? Mas o meu carisma não serve pra nenhuma emissora. Não sei. E daí tem muito disso, voltando ao assunto de literatura, de tentar ser um escritor. Ó, eu pessoalmente me questiono muito se eu vou ser um escritor. Quando eu digo escritor, é tudo aquilo que envolve escrita, ou seja, stand-up, roteiro. A literatura é um dos meios, né? Mas contar histórias como tudo. Todo mundo se pergunta assim, tipo, eu acho que todo mundo tem uma ambição de ser artista, né? Artista! E aí é que tem essa coisa de meio de arrombado do artista. O artista ele é muito arrombado. E eu acho muito prepotente falar que eu sou artista. Apesar, eu sei de certa forma, mas eu acho muito prepotente da minha parte. E aí, que nem. Poderia dizer que sou cronista, por exemplo, que eu escrevo bem crônica. Mas eu não ganho nada com isso, eu não me sinto um cronista. Eu gosto, mas não. Apesar de que eu tenho enjoado um pouco também. Eu enjoei um pouco de fazer crônica, porque eu escrevi muita, eu escrevi umas 40, 50 crônicas, sei lá, escrevi coisa pra caralho. Porra, muita coisa ruim, tá? Mas, modéstia à parte, aí tem as crônicas que eu escrevi, eu vou organizando, botando um livro, né? Um outro livro, um outro arquivo. Estas que estão nesse novo livro são boas. Mas tem outras, as dos primeiros livros são uma merda, completa bosta. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. A maioria é ruim. E aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Aquela coisa assim, né? O que que vai fazer? Eu também eu penso, já, pô, eu vou fazer o. É que não adianta eu publicar um livro se eu não sou conhecido, porque senão é só um gasto do caralho. Só um gasto muito grande. E aí, pô, não tem nenhuma editora também que queira, que esteja interessado. E aí também tem aquela coisa do fazer o teu próprio nome, de se divulgar. Acho um saco isso. Acho um saco. Acho uma merda fazer isso. Uma bosta, assim. Gravar vídeo. Eu gosto de fazer isso aqui eu gosto. Mas fazer videozinho no TikTok, fazer corte, eu não gosto. Não gosto. Mas tem que fazer. Ainda mais, por exemplo, eu escrevi um livro. Eu não vou falar o nome aqui. Mas eu escrevi o livro. O livro é ruim. Mas eu escrevi o livro.
E agora eu tô escrevendo outros, enfim. E aí eu tenho que pensar na maneira como eu vou divulgar isso aí. E essa é a pior parte. Porque acho muito chato. Muito chato. E eu acho que é muito chato, na verdade, nem a divulgação. É o tentar parecer interessante para a pessoa a ponto dela querer ler o que tu escreveu. Isso é o pior de tudo. Porque é muito pretencioso. Mas tu tem que ser pretencioso pra conseguir. Só que eu morro por dentro toda vez que faço isso. Toda vez que posto um corte, parece que tirou um rim meu. Tá ligado? Não gosto, mas tem que fazer. Senão ninguém vê. Ninguém me vê, né? Mas se eu não fizer, menos ninguém vai me ver no negativo, tá ligado? Vai ser assim. Daí é foda. Daí eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, eu tô 10 minutos falando disso. 10 minutos, muita coisa pra falar. Carlos Ancelotti. Eu queria falar do Carlos Ancelotti. Eu fiquei feliz pra caralho. O CBF se humilhou, né? Se humilhou pro Carlos Ancelotti. A parada do. Caralho. Carlos Ancelotti é. Eu não sei até que ponto de fato vai ser uma mudança assim. Porra, vai. A gente vai conquistar o Hexa. Eu não sei, cara. Eu acho que a gente vai com a Copa América. Vai. Pô, se o Tite conseguiu, ainda mais pelo nível dos outros times. É Argentina, Uruguai, Brasil, os três maiores times da América, maiores seleções da América Latina. O resto, não é que nem a Eurocopa, tá ligado? Que é cheio de time fodão. Aí, tipo, a Copa América eu acho que é garantido. Assim. A Copa do Mundo, acho muito difícil. Difícil a gente conseguir a Copa do Mundo hoje. Acho que eu acho que, tipo assim, se a gente chegasse numa semifinal, se a gente saísse desse posto de perdedor para times que nem sequer ganharam uma Copa do Mundo, eu já estaria contente. Pelo menos assim, porque a galera falava do Tite, né? Porque o problema do Tite no jogo. Foi o Tite e depois trocou pro Fernando Diniz. O Fernando Diniz era um bom técnico, só que, pô, o cara podia pegar a Libertadores do Fluminense ou ganhar um amistoso entre, sei lá, Espanha ou Brasil. O cara vai escolher o Libertadores. Vai, quer botar no currículo, né, cara? E, e as condições de trabalho eram meras, assim. Dá pra ver nos jogos que os jogadores, eles não são entrosados. É uma parada muito perceptível. Tipo assim, os caras eles jogam a bola um pro outro, eles acham que vão pra outro lugar, eles não estão acostumados, eles não estão jogando junto. Eles não parecem uma equipe. Eles parecem vários jogadores bons separados. Aí pelo menos o Carlos Ancelotti conseguiu fazer isso. E tem uma outra parada também, que é o seguinte: o futebol brasileiro é cheio de calendário. É Brasileirão, Copa do Brasil, é Copa. Aí tem os campeonatos internacionais, é Copa Americana, é Copa Sul-Americana, própria Sul-Americana, Libertadores, entende? Os campeonatos estaduais. E aí sempre tem isso. E aí os times têm que escolher entre os jogadores titulares, aí falando mais dos times brasileiros, jogadores titulares, jogadores que ficam tipo, de reserva, que nem aqui eu sou colorado. Tô usando a camiseta do Santos, ah, foda-se. Eu camiseta de time eu só pego, não nem me atento muito Mas, por exemplo, o Pedro levou 4-0 do Botafogo Inter. Ué, não era o tipo de coisa assim que inesperado, sabe? Não eram jogadores titulares, em sua maioria. Tá entendendo? Então, e aí, tipo, tem uma coisa assim que eu acho que o Inter muitas vezes tu vai ver assim, os bons jogadores titulares botam na Libertadores. Aí perdeu na Libertadores. E pra mim era meio óbvio que ia perder na Libertadores. Porque a gente tava com sangue nos olhos pra pegar o gauchão. E com razão. Porque senão o Grêmio tava 8 anos sem título, pelo menos o gauchão pra dar uma aliviada. Só que tem vários fatores também, essa questão do Internacional. O time do Internacional é um time em dívida pra caralho, que não consegue se estruturar financeiramente, por consequência, não consegue contratar jogadores bons, e aí não consegue ter um resultado bom no campo. Não que não tenha jogadores bons, tem. O Inter é um bom time, mas se não tem um bom treinador pra treinar, por exemplo, agora tem o Roger Machado. Há quanto tempo demorou pra vir esse Roger Machado? Demorou muito tempo. Demorou 8 anos pra conseguir. Pô, conseguia o título do Gauchão. Aí ano passado também era tido o Real Madrid dos Pampas.
E aí perdeu com um pênalti totalmente responsável do Johnny, eu acho, nem me lembro o nome do jogador, daquele desgraçado lá que fez uma cavadinha no meio do pênalti. Pô, vai tomar no cu. Então, o Inter, aí eu não sei, a minha opinião tá sendo tirada da minha bunda, mas eu tô falando a impressão que eu tenho, tá? E, é muito mais fácil pra mim o Inter aproveitar o tempo que todos os outros times estão focados na Libertadores, focados em campeonatos internacionais e focar em ganhar título, focar em títulos que dão dinheiro e que reestruturam financeiramente o time. E o exemplo seria o Brasileirão ou a Copa do Brasil. O Inter, se não me engano, não tem Copa do Brasil. E ao invés disso, fica tentando Libertadores, que é muito mais. E não é nem porque o time seja ruim, é porque o calendário foge tudo. O ambiente ferra tudo. O ambiente que tem o time ali, o ambiente de calendários de 30 mil campeonatos para 11 jogadores, faz o time ficar assim. Aí o time não se sustenta. O Flamengo é essa parada assim. Vai ver o Flamengo? Porra, o Flamengo cria jogadores. Os caras criam jogador pra jogar na Europa. Aí os caras vendem jogador, ganham dinheiro pra caralho, tem estrutura financeira, contrata jogador bom e tem um bom time. Tem um Flamengo time com um maior título internacional. Pronto. Então, tem esse lado, esse lado da gestão do time do Flamengo, que, por exemplo, o Inter não faz e dá merda. O Inter é uma empresa com dívida, que nem o Grêmio também. O Grêmio também, é o outro. Aí, tipo, o Grêmio, assim, dá uma cagada, aí chama Renato Portaluppi. A Renato Portaluppi conserta as coisas. Renato Portaluppi conserta, dá uma ajudada. Só que tem um ponto que é o seguinte, durante muito tempo o Grêmio conseguiu os títulos do Gauchão, assim, pelos seus méritos também, mas também era porque o Inter tava muito mal. Porque assim, o Grêmio era o time que ganhava o Gauchão e ia voltar pra Série B, tá ligado? Então era, era o nível do campeonato gaúcho que diminuía. Entende? Por causa dessa má gestão dos times mesmo, que nem eu falei agora há pouco e dei o exemplo do Flamengo. Então fiquei um tempão falando aí de coisa totalmente aleatória. Eu tava falando do Carlos Ancelotti, eu acho legal, achei bom que o Carlos Ancelotti. Se humilhamos! Foda-se, agora, que nem eu falei, eu não. A Copa América vai vir. A Copa do Mundo eu não sei, é muito difícil. Existem fatores como CBF, como gestão de time, gestão da CBF, né? É difícil. Calendário dos jogadores, se eles vão estar bem jogando, tal. Ah, mas é o Ancelotti. O Ancelotti tá jogando no Real Madrid. O Real Madrid é bem gerido. A CBF não. Tá entendendo? Tem uma série de fatores aí. A CBF é uma merda, a CBF é cheia de corrupção. O Real Madrid tá lá, bem. O Real Madrid, se alguém falar uma merda, paga a multa, o Real Madrid segue o time com time cheio de dinheiro, ganhou, comprou o Mbappé. Aí daí ganha um monte de título, tá ligado? Então, é meio isso, cara. Meio isso que. Deixa eu ajeitar aqui isso aqui. Todos esses fatores por trás do jogo de futebol que a galera não costuma pensar muito. Eu não sou comentarista esportivo, gostaria de ser. Tamo aí. Mas eu tô falando aqui um pouco de um cara que gosta, que gosta, que é jornalista, que estudou isso na faculdade, que, enfim. Esse podcast é aleatoriedades totais. Enfim. ah, outros fatores também. Padre. Papa. O Papa veio, Papa americano. Nem sei se saiu o áudio, agora eu vi. Papa americano. Eu tentei fazer o barulhinho, tá? Quando eu tava assim, ó. Tentei fazer barulhinho. Não sei se saiu. Eu espero que tenha saído. E aí, pô, eu fiquei feliz. Assim, é um pouco. É o primeiro Papa americano. Mas é o segundo Papa latino. O que é bom. Agora. Porque ele tem cidadania do Peru também, peruano. Agora. Isso é um bagulho interessante de comentar. Porque assim, um lugar em que eu sou hiper progressista, hiper woke, é no Vaticano. Eu sou assim, ó. Eu não sou progressista, nem conservador. Nem fuzil eu sou conservador. Eu não sou nem os dois. Mas o lugar em que tu diz assim, ó.
tu é progressista? Eu falo, eu sou progressista do Vaticano. Porque até o Papa mais progressista ainda é um cara conservador pra caralho. Então, se o Papa ele já falou em paz, liberdade de imprensa, justiça social, é contra essa extrema direita que tá aí, porra, já tá mais. E ainda. E pelo menos respeita os boiolos, pô, já estamos contentes, já estamos felizes, sabe? Pô, dá um alívio no coração, entendeu? Nossa, sim. Uf! Caralho, não é um. Não é aquele cara lá da Angola, não me lembro o nome, que era um bala hiper racionário de merda lá. Eu esqueci. Eu esqueci agora. Daí, enfim, é que nem o filme do Conclave. Graças a Deus não ganhou um cara de extrema direita, assim, sabe? E aí, tem ambientes em que eu sou um cara hiper progressista. Tem ambientes em que eu digo, mas um conservadorismo intelectualmente sério, que esse conservadorismo é esse fascismo de merda que tá aí. Tem intelectuais conservadores respeitáveis, tipo Roger Scruton, não é esses bostão tipo Olavo de Carvalho. Uma bosta esse cara. Esse cara assim, tu lê o texto dele e fala que esse cara não entende bosta nenhuma. Entendeu? Tem caras do conservadores sérios. O lugar que eu sou conservador, por exemplo, eu acho que a camiseta da seleção deveria ser verde e amarelo, não deveria ser vermelho. Porra, entendeu? Aí eu sou conservador, por exemplo, sei lá, não tem muitas coisas também. Mas é que daí entraria num papo. É porque o conservadorismo, intelectualmente falando hoje, virou nada. Virou nada, não existe, basicamente. É muito difícil ter, assim. São poucos intelectuais que existem hoje. Existe o Thomas Sowell, por exemplo, que é um intelectual conservador dos Estados Unidos. Mas eu não concordo com nada que ele fala, assim, sendo sincero. Talvez, assim, existem certas. Aí tem, por exemplo, o Roger Scruton, que eu falei, ele morreu em 2019, eu me lembro. Fiquei genuinamente triste. Eu era um cara de direito, né? Tinha lá 14 anos, eu era meio direito, assim. Eu gostava dele. E aí, ele, por exemplo, Roger Scruton é um cara que é conservador e que diz que o conservadorismo originalmente é uma pauta de defesa do meio ambiente. Desculpa, é uma pauta originalmente conservadora, porque queria conservar o meio ambiente. Diferente progressistas queriam instalar a indústria que fazia mal ao meio ambiente. Aí o Thomas Sowell, por exemplo, é um cara que fala muito de liberdade de expressão. Aí fala de economia também. E aí eu discordo completamente. Eu não concordo. Daí eu já sou bem à esquerda mesmo. Tem uma outra pauta conservadora, sei lá. Eu não sou conservador. Eu não sou progressista também. Mas como eu falei, esse politicamente correto, esse identitarismo, eu até não vejo problema em ter, mas eu não me identifico que vejo problema em só ter isso, em se for, em tu forçar as pessoas pelo Estado a fazer isso, mas coisa pelo conservador. Na verdade, eu sou um reacionário, né? Não é uma parada séria, entende? E aí o conservadorismo, por exemplo, existe uma defesa das armas, que é muito baseado nos republicanos americanos, dos Estados Unidos. E essa pauta das armas é interessante, porque eu acho que o cara tem que ser meio idiota para achar que os Estados Unidos é um exemplo de armas no mundo. Nossa, de legislação sobre armas no mundo. Porque lá, cara, assim, ó, tu vai na padaria e tu consegue comprar uma arma, cara. E não tem lei, não tem nada, é um bagulho totalmente idiota. E aí hoje, nesse debate sobre armas, tem uma direita dita conservadora, que é fascista, na verdade, que acha que o modelo americano que replica aqui no Brasil vai dar certo, os bandos idiota, e uma esquerda, que aí quando vai discutir segurança pública, o campo progressista quer abraçar bandido. E aí você tem que escolher entre um lado que quer usar isso como tem umas ideias de merda, que quer matar pobre, quer usar. Bandido bom, bandido não. Bandido bom. E esse papo é só pra matar pobre, porque bandido bom é bandido preso. Pronto, tá ligado? No- Teve 4 anos de um governo que fala bandido bom, bandido morto. Acabou com o crime? Não. Continua a mesma merda, sabe? Mas voltou o PT. Não era ele que ia acabar com a corrupção? Quem acabou com a Lava Jato? O Bolsonaro. Aí teve esse papinho de bandido bom, bandido morto, papinho pra matar pobres. Isso aí. E aí tem uma esquerda que aí, ao invés de discutir a solução, discutir o problema, acha que abraçar bandido
Eu acho que aí, ao invés de responder, você acha que o bandido tem que ser preso? Fica, mas veja bem, aí fica uma coisa assim, aí não é punitivista como devia. Eu sou punitivista, eu não sou retardado mental a ponto de achar que a polícia pode fazer o que quiser, eu não defendo casos como El Salvador, é a ditadura. Agora, bandido bom é bandido preso, bandido tem que ser preso, ponto. Se o cara fez merda, tem que ser preso, tá ligado? É uma coisa meio óbvia. Eu não tô dizendo que quem é de esquerda não defenda, mas é meio. Não deixa isso claro. E aí tem uma esquerda que acha que o pacifismo no meio de uma favela vai resolver as coisas. Não é assim. E aí tem uma direita que acha que a polícia pode fazer o que quiser. Também não é assim. Não é assim. E aí reflete o que eu estava falando sobre esse debate sobre armas, porque envolve a questão de segurança pública. Ah, eu pessoalmente acho que eu sou a favor da legalização de certos tipos de armas, armas de pequeno porte, e, e da legalização dos tipos de arma, mas não sou a favor do porte de arma, propriamente. O porte de arma é a possibilidade da pessoa andar na rua com a sua arma. Eu acho isso um absurdo, não deveria ter, em hipótese nenhuma. A legalização das armas ela deve ser feita com a devida burocracia, com a devida legislação e de apenas armas de pequeno porte, com pistola, por exemplo, dando um exemplo. Passou disso não tem que ter. E burocracia recorrente, não pode ser qualquer um que tem que ter. Porque, mas por que você é a favor disso? Eu acho que a curto prazo, esse tipo de solução para as armas pode resolver o problema de segurança pública a curtíssimo prazo. Entende? Porque o debate sobre segurança pública, que nem eu falei, é uma direita que acha que bandido bom é bandido morto. Isso é papinho pra matar pobre, que nem eu falei, teve 4 anos do governo que falava isso. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato e a corrupção continua aí. E não é o PT, não é o Bolsonaro. É que esse papinho é mentira, esse papinho é pra matar pobre. E uma direita que acha que o pacifismo, que, simplesmente a violência vai acabar na base da bondade. Não vai, não vai. Bandido bom é bandido preso. Tem. Não dá pra. E aí tu tem que escolher entre os dois lados, que os dois lados agem igual idiota. O que eu estava falando sobre a arma era que. E sobre segurança pública, era que esse ponto que eu falei sobre as armas, elas pode dar certo, pode ser uma ferramenta que ajuda na questão de segurança pública. E eu acho que a questão da violência policial, o problema não é a violência policial, o problema é a brutalidade da polícia hoje, a brutalidade da PM. Então tem que ter uma reforma também para a questão da polícia, uma reforma carcerária, porque prisão hoje virou faculdade para bandido, tá? Infelizmente, não deveria ser assim. O cara deveria sair da prisão. E eu também acho que deveria ter a possibilidade de prisão perpétua. Pena de morte. Não sou a favor. O Estado não tem o direito de matar ninguém. Ninguém. A lei não tem o direito de definir quem vive e quem morre. Ponto. Porque se ela pode decidir isso, o que mais ela pode decidir? Então, enfim, é isso. E essas são basicamente as propostas de segurança pública. E claro, existe um fator social também. Que a esquerda bate muito nessa tecla e com razão. Só que acha que simplesmente, tem que fazer escola integral. Beleza, tudo bem. Mas não vai resolver o problema. Escola integral pô, ajuda, uma questão de educação, é bom, mas não vai resolver o problema completamente. Essa é a questão. E aí, e a esquerda só, o campo progressista, né, só fala disso. E a direita só fala em matar, e matar, e matar. E aí fala de El Salvador é uma ditadura, por exemplo. E aí tu tem que escolher esse bando de idiotices que tem desses dois lados, que são uns idiotas. É foda. Eu tenho que escolher entre o Boulos e o Bolsonaro. Se contentar com isso. O Lula não fala nada de segurança pública. Mas é meio isso. Basicamente, legalização das armas, de alguns tipos de armas, não do porte de arma, mas dos tipos de armas de pequeno porte com a devida burocracia, e não esses retardados que eu acho que os Estados Unidos copiar uma segunda emenda dos Estados Unidos aqui no Brasil, prisão perpétua, uma reforma na polícia, tá? Reforma carcerária e também a questão da possibilidade da educação, mas isso não acaba de escola integral, mas isso é um outro fator também que já envolve outros. Mas é meio isso.
Essas coisas. Claro que cada problema tem sua própria questão. A polícia ela tem que ter a possibilidade de ser violento, mas não de ser brutal, não de ser cruel. As pessoas hoje têm mais medo da polícia do que de bandido. Isso em nenhum país sério isso tem que acontecer. E uma coisa que a esquerda não entende, isso é por isso que eu faço parte da direita. Não nesse sentido, eu faço parte de uma esquerda punitivista, mas não também faço parte dessa direita que defende El Salvador, por exemplo, que acho que as coisas assim vão dar certo. Não é assim. As coisas são mais complexas. E é aí que eu tava falando da. Eu esqueci completamente. Eu falei um bagulho fala pra caralho. Fala pra caralho. Mas eu esqueci. A esquerda, enfim. A esquerda. Quem não tem noção da realidade. É simples. Eu ia falar, tá, me lembrei. A bandidagem também acaba com as democracias. Entende? Então, não, o narcotráfico também acaba com democracias. A criminalidade também acaba com democracias. Então o Estado ele tem que ser rigoroso no combate ao crime, mas não criminoso. E aí é que tá parado, porque tem gente que acha que El Salvador é um exemplo de país. El Salvador é uma ditadura. Ponto. Acabou a discussão. E aí, que nem eu falei, tem uma esquerda idiota que acha que o pacifismo resolve tudo. E aí tem que ficar escolhendo esses dois lados, que um lado quer usar, bandido bom, bandido morto. Aí quer usar isso como desculpa matar pobre, o outro quer abraçar bandido. E no meio dessa idiotice tem que escolher um dos lados. País sério não teria isso. País sério, eu falei agora há pouco, teria essas propostas, discussões mais sérias para resolver o problema de cada região, enfim, que se envolve várias questões. Enfim, eu estou aqui falando há 30 minutos já. Passou rápido. E aí, eu acho que tá mais que o suficiente. Falei de Carlos Ancelotti, falei de papo, falei de segurança pública, falei de CBF, falei de futebol. Acho que tá mais do que o suficiente. Eu ia falar de livros também, mas não deu tempo. Nem que eu não queira, é que senão vai ficar longo e as pessoas já não me veem naturalmente. E daí com isso já vai acontecer. Tá bom? Eu acho que é isso. Esse livro que eu vou recomendar hoje, Biografia do Lobão. Muito, muito maneira a Biografia do Lobão. Eu gostei, eu tô gostando bastante. Tô no início, tá se tornando um dos meus livros favoritos. Um cara que eu gostaria muito de conhecer é o Lobão. Gostaria muito de conhecer. E, enfim, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Esse podcast eu acho que eu dou opinião sobre tudo e entendo sobre nada. Mas eu entendo muito mais do que muito bostão que entende nada mesmo, tipo Olavo de Carvalho. E eu falo sobre tudo, entendo de nada, mas eu entendo muito mais do que gente que diz que fala sobre tudo. Eu sou foda. Eu sou foda pra caralho. Enfim, muito obrigado por estar me assistindo. Espero que você tenha gostado. Dê o like, compartilhe. Também tem o Pix aí embaixo. Tem outras coisas que eu faço também. Muito obrigado, meu irmão. Até mais. E tchau.